Abra sua Bíblia, lá no livro de Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu vou lendo aqui, os irmãos acompanham aqui, que o relógio ali não espera. Então diz assim, Marcos capítulo 16, versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, e enquanto estava reclinado, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Ele ordenou: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Amém? Então, até aí. Aleluia. Aleluia. Já uma coisa a cantar? Pastor Gabriel? Aleluia. A palavra de hoje fala em Marcos, capítulo 16, versículo 14, fala a respeito de Jesus falando com seus discípulos, a respeito de que o Senhor tinha dado a cada um deles, falado algo para eles, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. A palavra de Deus, ela já inicia muito antes, lá na transfiguração no monte. Jesus sobe ao monte com 3 discípulos, e ali durante aquele monte vem a transfiguração, quer dizer, Jesus mostrando que ele era Deus. O resplendor da sua glória apareceu ali, a ponto de que os 3, quando olharam aquilo, ficaram maravilhados e ficaram com medo. E o que aconteceu? Aparece Moisés e Elias junto com Jesus. A ponto de Pedro falar: Senhor, vamos fazer uma cabana para os 3. E Jesus, depois daquilo tudo, mostra para eles que, na verdade, Deus estava querendo mostrar que quem estava ali era verdadeiramente o Filho de Deus. Era Jesus, aquele que merecia toda a honra e toda a glória. E quando aconteceu a transfiguração, Jesus desce ao monte e fala para os seus discípulos: olha, tudo que vocês viram aqui, tudo que vocês presenciaram aqui, não fala nada a não ser após a minha ressurreição. Jesus já tinha alertado a todos eles que iria morrer, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. E nessa noite, a cada um de nós, a palavra de hoje pergunta assim: você crê realmente que Jesus ressuscitou? Você crê que o poder da palavra de Jesus vai nos ressuscitar naquele grande dia? Porque quando algumas pessoas viram para os seus discípulos, os 11, e falam assim: eu vi Jesus, ele ressuscitou, os discípulos não acreditaram. Quando Maria vira para eles e fala: eu vi, a pedra estava solta lá,
o Jesus não estava mais no seu túmulo, ele falou comigo e ressuscitou. E a palavra diz que nenhum deles creu. E a 2 dos seus discípulos, não nos ontem, a caminho de Emaús, que ali Jesus aparece para eles, fala com eles, e eles alegram o coração e voltam para Jerusalém, para mostrar, para falar a todos os outros que Jesus tinha ressuscitado. Mas a palavra diz também que nenhum deles acreditou. Todos eles andaram com Jesus. Jesus cansou de falar que iria ressuscitar o terceiro dia. Mas o que aconteceu? Quando verdadeiramente ele ressuscitou, nenhum deles acreditaram. Meu Deus! E Jesus vira para cada um deles, foi o início da palavra que nós acabamos de ler aqui. O repreende. Homens de pequena fé, porque vocês não acreditaram naquele que disseram que eu havia ressuscitado? Meu Deus! Essa palavra aqui lembra uma própria palavra de Jesus, a qual ele falou quando Tomé não acreditou também. Porque a palavra diz que quando Tomé não acreditou, Jesus chegou lá e falou assim: toca nas minhas marcas, toca em mim, eu ressuscitei. E ele fala: Senhor, perdoa-me a minha incredulidade. E o que Jesus falou para ele? Benditos serão aqueles que não viram, mas creram. Jesus queria que eles não tivessem ainda o visto, mas crendo que ele, a sua palavra era verdadeira e se cumpriria, estava se cumprindo. Eu quero falar aqui nessa noite que bendito é cada um de nós que não vimos, não participamos ali, mas hoje estamos aqui crendo. Glória a Deus! Que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele vive aqui no meio de nós, ele vive conosco, aleluia. Mas se é o bastante para que eu seja salvo, será que apenas eu crer é o suficiente para a minha salvação? A palavra aqui fala assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, e línguas novas falarão, pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo algum lhe fará dano. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Aleluia! Esses sinais seguirão aos que creem. Glória a Deus! Aleluia! Mas nós vimos que somente crer não é suficiente. Somente eu colocar a mão sobre o enfermo e o enfermo ser curado não é suficiente. Eu falar novas línguas não é suficiente. A palavra de Deus diz que tudo isso é necessário, mas não é suficiente. Mas pergunto, então, o que é suficiente? Obediência. Porque muitos creram, mas Jesus fizeram todas essas maravilhas, porque creram, mas Jesus fala assim: apartai-vos de mim, e eu não vos conheço. Apenas crer não é suficiente. É isso que eu
que a palavra nessa noite falou ao meu coração. Eu tenho certeza que vai falar no coração de cada um. Porque Saul pensou que apenas crer era suficiente, mas ele quis preparar o melhor para o Senhor. O Senhor falou, vai lá e mata todos. Mas no meio do caminho o Saul falou assim, não vou matar todos, mas eu vou preparar o melhor para Deus. E Samuel fala para ele, o que é melhor, Saul? É holocausto ou sacrifício? Ou obedecer a palavra de Deus? Melhor é obedecer do que sacrificar. Então, nessa noite, irmão, para que cada um de nós possamos ficar atentos, apenas crer não é suficiente. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Porque a obediência traz prosperidade na vida, na sua vida. A palavra diz que assim, quando Josué foi entrar na terra prometida, a irmã está lendo Josué. Sabe o que Deus falou para Josué? Obedece a minha palavra, medita nela dia e noite, não se desvie para a direita nem para a esquerda, porque ela fará prosperar os seus caminhos. O nosso caminho é prosperado pela palavra de Deus. E nessa noite, não é uma noite diferente. É uma noite em que o Senhor está aqui no nosso meio. A sua palavra está em nosso meio. A sua palavra está no seu coração. E tudo é possível para aquele que crê. Essa palavra fica no nosso coração. Temos que obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Crer, porque apenas a palavra crer, irmão, ela muitas vezes é mal interpretada. Pensa que crer é somente ter fé, uma fé a qual não precisamos fazer nada. Mas a fé, aquele que crê, faz muito mais do que apenas esperar em Deus. Espera em Deus nas coisas impossíveis, mas naquilo que é possível para o homem tem que fazer. Aquilo que você veio nessa noite buscar, irmão, busca ao Senhor, porque é buscando ao Senhor que a nossa vida prospera. É buscando ao Senhor que nós crescemos em conhecimento. É buscando ao Senhor que o Espírito Santo dele vai trabalhar na nossa vida. A irmã falou aqui no início, deu o testemunho. Tinha muitos problemas, mas quando ela começou a buscar o Senhor, a palavra entrou e a sua vida começou a prosperar. Glória a Deus. Na minha vida, na sua vida, a palavra do Senhor prospera grandemente. Saiba que nessa noite ela está prosperando na sua e na minha vida. Nós possamos ficar atentos à palavra do Senhor. Eu não vou me alongar mais, porque a hora ali, o relógio não espera. Mas saiba de uma coisa, irmão. Creia. Exerça a sua fé, crendo. Mas não fique só nisso. Obedeça a palavra. Porque é ela que fará prosperar os seus caminhos. É a palavra de Deus que vai fazer os nossos ouvidos ouvirem o som da trombeta e nós caminharmos definitivamente com o Senhor. Então, que essa palavra possa ficar em seu coração. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.